Olá, bora começar! Tudo bem com vocês? Eu espero e desejo muito que sim! Hoje é terça-feira e é dia de contar mais uma história de vida que pode servir de exemplo para você, de ajudar de alguma maneira. E eu conto a história que você me enviou, do jeito que você me enviou, sem fazer juízo de valor. Com um ato de desabafo, um ato de soltar aí as amarras que estão dentro de você. Uma forma de se libertar dos seus fantasmas. Essa é uma das propostas do nosso canal. E eu espero que vocês, minhas flores do meu jardim, comentem, que interajam lá nos comentários, deem sua opinião, seu apoio ou não, mas sejam gentis. Aqui, nesse momento, calma, preciso dizer a vocês que às vezes chegam para mim histórias muito longas, cruas, com alguns acontecimentos que eu não posso assim verbalizar tão ao pé da letra, entendem? Então eu tenho que resumir para tentar colocar dentro de um tempo razoável para vocês. E além do sigilo, eu coloco muito da minha narrativa nas histórias, sem, claro, lógico, tirar a essência e o conteúdo das mesmas. Muitas seriam assim inviáveis narrar, pois às vezes são assim os fatos, sem narrativas, corridos. Então eu só queria deixar isso claro para vocês, pois tem pessoas que acham que as histórias são da minha vida, pois eu falo assim na primeira pessoa, eu. E quem não sabe ainda o espírito do canal, não está acostumado, não assiste o vídeo muitas das vezes, comentam aí que como se a história fosse minha, a história da minha vida, mas não é, ok? Você que chegou agora, que se identificar com o conteúdo desse canal, dessa energia, deixa aí teu like, se inscreve, assiste até o final, é muito importante. Deixa teu comentário. E você que é inscrito nessa família maravilhosa do Bora Conversar, seja sempre bem-vindo. E respira que lá vem a história. E você aí, essa é a sua história. Vamos lá? Na vida, nada é por acaso. Venho pensando muito esses dias em desabafar, em colocar pra fora um pouco da minha vida, da minha história. E de repente me deparo com seu canal. E vi uma oportunidade de falar, pois é o que eu estou precisando. Já fiz muitas coisas erradas na vida e quando chega um certo momento pesa e pesa muito. Sofro de crise de pânico, tenho arritmia cardíaca, depressão, vivo à base de remédios e procurando tirar essas coisas todas da minha vida, da minha cabeça. Pedi a uma pessoa de minha confiança para estar escrevendo esse e-mail para você e quem sabe assim me sentir mais aliviada, como você diz. Houve algumas histórias aí que, se parecem muito com a minha história e aí resolvi te falar a minha história. Jane, ainda muito nova, sofri nas mãos dos meus pais, que eram pessoas assim, meio brutas. Eu e meus irmãos apanhávamos demais, sofríamos abusos de toda forma. Eu ia para a escola toda roxa, doída, além do que quase não tomávamos banho direito. E eu ia muito suja, fedendo, com as roupas rasgadas. Enfim, um descaso enorme. As professoras nunca ligaram. As outras crianças mal chegavam perto da gente. Eu não tinha amigos nem amigas. E alguém assim que me defendesse. Naquele tempo, era muito difícil as pessoas falarem ou até se meterem nos problemas de outras famílias. Então, todo mundo sabia de tudo que acontecia ali, mas faziam a vista grossa.
Meus pais bebiam demais e nos batiam e passavam muito tempo caídos no canto de tão bêbados. Eu e meus irmãos vivíamos por nossa conta. Quando minha mãe estava acordada, nos tratava aos berros, tínhamos muito medo dela. E as surras aconteciam por qualquer motivo. Um dia, eles saíram para beber, trabalhar. Hoje eu sei qual é o trabalho deles. E nunca mais voltaram. Eu estava com quase 14 anos e meus dois irmãos com 12 e 9 anos. E durante um bom tempo ficamos sozinhos esperando por eles. Íamos para a escola, sozinhos, mas a vida estava ótima. Resolvemos não falar para ninguém. E sem a presença deles era uma calmaria. Até começamos a tomar banho. Mas umas 2 semanas depois, e durante um bom tempo ficamos esperando eles chegarem em casa e nada. Resolvemos não falar nada a ninguém e continuamos a vida maravilhosa sem a presença deles. Até começamos a tomar banho. Umas 2 semanas depois fui na igreja e falei com o padre que meu pai tinha viajado e minha mãe estava meio doente e sem condições de trabalhar. E assim pude pegar uma feirinha como auxílio e vendo minhas condições, ele me deu também umas roupas e a vida assim seguia. Quando certo dia chegamos em casa, a porta estava aberta e eu com muito medo entrei e para nossa surpresa tinha um morador de rua que sempre estava ali com meus pais na bebedeira e que disse agora que ia morar ali e se falássemos alguma coisa para alguém, ele nos mataria. E de novo nossa vida virou um inferno. Ele começou a abusar de nós 3, a nos bater e fez da nossa casa um ponto de venda de substâncias ilegais. Assim nos proibiu de ir para a escola, nos colocou para trabalhar na rua, à noite. Mas meu irmão mais novo não aguentou e um mês depois ele teve pneumonia. Sem tratamento médico, ele morreu. Nós já não aguentávamos mais aquela vida e não tinha ninguém para nos socorrer. Meu irmão começou a beber, começou no vício. Além de vender, era um viciado e eu fui pelo mesmo caminho. Um dia a polícia bateu lá em casa e fomos presos e jogados numa instituição para menores infratores. Não sei se posso dizer se foi sorte, pois ali também passamos por poucas e boas. Eu e meu irmão, para nos livrarmos do vício, foi terrível, sofremos demais. Meu irmão não aguentou e fugiu em uma tarde, uma certa tarde. Não sei se posso dizer que foi sorte, pois ali também passamos poucas e boas, eu e meu irmão. E para nos livrarmos do vício foi terrível. Meu irmão não aguentou e fugiu numa certa tarde. E depois de quase 2 anos ali, aprendendo o ofício, estudando, recebendo tratamento para meus males, ruim ou pior, pude sair para trabalhar como ajudante de padaria. Eu saía muito cedo, Jane, para poder ajudar na feitura da massa do pão. Foi quando conheci um rapaz e me enamorei dele. Ele traficava e caí de novo nesse mundo e também recomecei a usar. Com pouco tempo, menos de 1 ano, estava grávida. E hoje sei que foi a minha sorte. Foi que a instituição não podia me colocar para fora, pois só Vieira descobriu o que eu fazia quando a gravidez já estava com quase 6 meses.
Não parei com as drogas e aos 8 meses tive um aborto. Oh, meu Deus, e a criança nasceu morta. Eu fiquei muito mal, mas voltei à vida e mesmo assim não aprendi. Já com 18 anos, saí da instituição e fui para casa desse rapaz, onde continuei no caminho sem volta. E aos meus 25 anos, quando tive a primeira overdose e última, fui parar num centro de reabilitação em regime fechado. Nesse momento eu já era um farrapo de gente, sem vontade nem perspectiva para nada. Calma, passei 4 anos nesse centro e me recuperei. Fiquei com muitas sequelas, crise de pânico, depressão, mas viva. Fomos morar numa casa comunitária onde ficavam até 6 mulheres que não tinham família e saíam da reabilitação apta a trabalhar. Eu já tinha 31 anos de idade e fazia parte do grupo de apoio aos novatos. E assim pude me redimir um pouco, levando minhas experiências para aqueles que chegavam no mesmo estado que eu. Fiz esse trabalho por um longo tempo e hoje, já velha, cansada, vivo numa chácara também dessa comunidade religiosa e ajudo na medida do possível as pessoas que precisam do auxílio e que passam por aqui. Minha história é a história de tantos jovens que às vezes estão por dificuldades aí pertinho de você e que precisa de uma palavra de carinho, de um alerta, de uma ajuda ou até mesmo uma denúncia. Não se omitam, salve nossos jovens e crianças de uma vida de violência doméstica, dos vícios. Tenham um olhar mais atento e não sejam omissos. Vamos fazer valer a pena. Obrigada por contar a minha história. Uau, e que história, hein? Eu sempre assim me emociono, pois eu fico pensando na pessoa por trás da história. Na criança que foi essa pessoa hoje magoada, ferida. Minha amiga, minha flor, que você possa continuar transformando vidas com o seu testemunho. E isso eu tenho certeza, faz tudo ter um significado, força e muita fé no seu caminho. E vamos sim, vamos ficar atentos, vamos prestar mais atenção ao nosso redor. Te espero lá nos comentários. Bora conversar? Meu coração com você.